experimentos que somente um fator, somente um tipo de tratamento é avaliado, né? Nós vimos tratamento com diferentes características, né, qualitativos, quantitativos, mas sempre com apenas um fator. Então, quando a gente estava avaliando diferentes cultivares, eram 4, 5, 6 cultivares que estavam sendo avaliadas em um experimento. Ou quando o experimento é do tipo quantitativo, né, diferentes doses de um produto, por exemplo, é avaliado 4, 5, 6, 10 doses de um mesmo produto. Mas somente esse fator é estudado, né, nesse experimento chamado unifatorial. Os experimentos fatoriais, eles buscam estudar mais de um fator, como os bifatoriais, que estudam 2 fatores, e aí podem estudar, por exemplo, diferentes cultivares combinadas com diferentes doses de produtos. Então, são 2 fatores em estudo no mesmo experimento. Então, são experimentos com uma capilaridade maior, com uma amplitude maior de inferência, né, de resultados. Então, é isso que nós vamos estudar agora, até quase o final do nosso semestre, que são várias possibilidades. Então, essa é a lógica dos experimentos fatoriais. Então, nós vamos tratar especificamente dos experimentos bifatoriais, que são aqueles que estudam 2 fatores, mas a lógica de cálculo, de interpretação, né, é a mesma e para mais fatores, trifatoriais, tetrafatoriais, pentafatoriais, só aumenta o número de fatores envolvidos. Cada um dos fatores tem o seu número de níveis. Por exemplo, diferentes cultivares. Vou avaliar 3 cultivares combinadas com diferentes doses de adubo. E aí eu vou avaliar 4 doses de adubo. Então, eu vou ter 3 cultivares sendo avaliadas em cada uma das 4 doses desse adubo, certo? Então, seria um experimento bifatorial. Trifatoriais, se nós tivéssemos mais um terceiro fator, por exemplo, além das cultivares, além das doses, eu estivesse avaliando aí em diferentes condições de irrigação ou sem irrigação. Então, teria um terceiro fator, com ou sem irrigação. E assim vai aumentando o número de possíveis fatores, né? Vamos ver os modelos matemáticos para essas situações, estimativas dos parâmetros, estudo da interação entre os fatores. Uma das características dos experimentos fatoriais é a possibilidade de verificar se existe ou não a interação entre os fatores. Depois nós vamos conceituar e verificar o que é a interação entre os fatores. A análise de variância, para o modelo fixo, nós vamos calcular para alguns exemplos. Então, aqui nós temos um caso de experimento unifatorial, avaliando somente um fator, seja no delineamento que for, né, DIC, blocos, quadrado latino. Aqui um exemplo de apenas um fator com 3 cultivares. Então, é um fator, um experimento unifatorial ou monofatorial, que somente esse fator aqui com esses 3 níveis, né, esses 3 tratamentos aqui. O que a gente pode se perguntar é qual que seria o comportamento dessas cultivares se elas fossem semeadas em épocas ou se diferentes níveis de adubação fossem utilizados. Para responder esse tipo de questão, somente realizando esse experimento de diferentes cultivares, considerando, né, ou avaliando nessas diferentes possibilidades de épocas ou níveis de adubação. Então, preciso de experimentos fatoriais para responder esse tipo de questionamento. Se nós fôssemos realizar um experimento com 2 fatores, né, avaliando essas 3 cultivares em 2 épocas de semeadura, nós teríamos aí um experimento chamado bifatorial, porque tem o fator cultivar e também o fator época de semeadura, que estão sendo combinados e vão dar origem aos tratamentos. Então, quem são os tratamentos? É a combinação das 3 cultivares com cada uma das épocas de semeadura. Então, nós teríamos aí o tratamento 1, a cultivar 1 sendo avaliada na primeira época. O tratamento 2 seria a mesma cultivar 1 avaliada na segunda época. E assim sucessivamente. Tratamento 3, a cultivar 2 na primeira época. O 4, cultivar 2 na segunda época. O 5, cultivar 3 na primeira época. E a cultivar 3 também na segunda época. Ou seja, é uma combinação, é a avaliação de cada um dos níveis de um fator com cada um dos níveis do outro fator, certo? Esse é a combinação dos experimentos fatoriais, né, a montagem dos tratamentos fatoriais completos, tranquilo?
teríamos a possibilidade de realizar um experimento trifatorial, né, com 3 fatores, avaliar 3 cultivares em 2 épocas em 2 níveis de adubação. Então, nós teríamos, além dos 6 tratamentos, avaliados em uma das níveis de adubação e em outro nível de adubação. Então, vejam que o número de fatores e o número de níveis que tem cada um dos fatores vai dar origem ao número de tratamentos. Então, nesse slide anterior aqui, nós temos 3 cultivares vezes 2 épocas, vai me dar os 6 tratamentos, certo? Aqui no caso, eu tenho 3 cultivares vezes 2 épocas e vezes 2 níveis de adubação. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12 tratamentos. Vai ter esse experimento. Vamos ver a pergunta no chat. Quando se utiliza muitos tratamentos, não começa a dar problema na análise devido à interação dos fatores? Boa pergunta, Daniel. Problema na análise não seja o termo mais correto, Daniel. Não costuma dar problema na análise em si. Eu já fiz análise de experimento com até 5 fatores, era um pentafatorial. A análise em si não tem problema, né? O cálculo em si não tem nenhum problema matemático ou estatístico. O que dificulta aí bastante é a interpretação, justamente nas interações, né? O desdobramento das interações que a gente vai ver mais para frente. Então, não é aconselhado termos experimentos com muitos fatores, 5, 4, 5 fatores é muito difícil de tirarmos conclusões, né? A análise em si não tem muito problema. Matemático, o cálculo, ele é similar com 2 fatores, ou com 4, ou com 5. O que dificulta um pouco é a interpretação dos resultados, né? Quais interações você tem interesse, enfim, começa a complicar mais, é uma dificuldade interpretativa dos resultados do que de cálculo em si, certo? Mas aqui o que eu queria deixar para vocês, que é importante, é justamente essa quantidade de tratamentos. Então, esses 12 tratamentos aqui, né, num experimento trifatorial, essa lista aqui dos 12 tratamentos, a relação dos 12 tratamentos, eles podem ser avaliados em qualquer um dos delineamentos, DIC, blocos, quadrado latino, considerando as exigências do delineamento. Se for um delineamento inteiramente casualizado, eu vou alocar esses 12 tratamentos, né, sobre as unidades experimentais de forma aleatória e com o número de repetições que eu tiver, né? Se eu tenho aqui 12 tratamentos e vou utilizar 4 repetições, já vai dar aí 48 unidades experimentais, onde eu vou sortear aqui inteiramente ao acaso esses 12 tratamentos, certo? No caso anterior aqui, né, também tem 6 tratamentos, eu posso utilizar, né, esses 6 tratamentos, né, realizar um experimento, qualquer um desses delineamentos, DIC, blocos, quadrado latino, né, alocando aqui, se for em blocos, eu vou pegar os 6 tratamentos e vou colocar dentro de cada um dos blocos. Então, cada bloco tem que ter 6 unidades experimentais, tranquilo? Se for no DIC, eu vou colocar, né, os 6 tratamentos com o número de repetições de forma inteiramente ao acaso. Se for um quadrado latino, eu vou precisar de 6 linhas, 6 colunas, dessa maneira que nós vimos aí. Vai dar 36 unidades experimentais. Tranquilo? Então, aqui nós temos a notação, né, mais comum para experimentos fatoriais. O primeiro fator a gente costuma chamar de fator A, o segundo fator a gente costuma chamar de fator D. Por que fator D e não fator B, né? Já que a ordem alfabética aí foi burlada, né? Porque o B, muitas vezes, no delineamento blocos ao acaso, é a notação para bloco, né? Então, para evitar essa dúvida, né? O B está se referindo a qual? Ao fator ou ao bloco? O B a gente não utiliza para fator algum, né? Se fossem 3 fatores, nós teríamos um outro fator aí, C. Se tivesse 4 fatores, teria o fator E. E assim, fator F. Teria nessa sequência. O fator B, né, o B não é usado para evitar confusão com o bloco. Mesmo que não seja o delineamento blocos ao acaso, só para não ter dúvida. Mas isso vai muito da bibliografia, pessoal. Tem bibliografia que usa o B como sendo o segundo fator, né? Então tem que ficar atento aí na descrição. Nós vamos utilizar sempre A e D, se for mais, vai ser A, C e D.
e o B a gente não utiliza. Cada fator vai ter o seu número de níveis, né? A gente chama de A1 o primeiro nível do fator A, no exemplo aí das cultivares, né? Cultivar 1, cultivar 2, cultivar 3, até o AI. Por que AI? Porque I se refere ao número de níveis que tem o fator A, tranquilo? E o fator D, o índice que representa ele é o J, tranquilo? Diferente do que nós vimos acostumado a utilizar aí, que o J era número de repetições, né? O J, em experimentos fatoriais, é o número de níveis do segundo fator. No caso nosso, o fator D. Tranquilo? Então, se o J tem 4 níveis, aqui os níveis do fator D vai ser D1, D2, D3, D4. Isso aí, os níveis de cada um dos fatores, né? Os níveis, os fatores, né, são os fatores que estão sendo estudados. Exemplo, diferentes cultivares e diferentes doses de adubo. Os níveis são quantas cultivares tem o fator A e quantos níveis tem as doses, ou quantas doses estão sendo testadas, tranquilo? Se houver um terceiro fator, digamos o fator C, né? Fator C. Esse fator C também precisa ter sempre, para ser considerado um fator, pelo menos 2 níveis, né? Digamos que seja com e sem interação. Então vai ter o C1, digamos que seja sem interação, sem irrigação, e o C2, que vai ser aí com irrigação, tranquilo? E se tivesse um quarto nível, o fator F, não, o fator E, né? Digamos aí, diferentes níveis de manejo, né? Nível baixo e nível alto. E aí nós teríamos aí o E1 e o E2, ou E3, E4, enfim, quantos níveis forem. Aqui nesse exemplo, nós temos um I igual a 3, ou seja, 3 níveis do fator A, podemos pensar em 3 cultivares, e o J igual a 4, ou seja, 4 níveis do fator D. Então, se tem 3 níveis do fator A, 4 níveis do fator D, nós temos um total de 12 tratamentos, certo? Quem são os tratamentos? Esses 12 aqui, a combinação de cada uma das cultivares com cada um dos níveis de adubação, tranquilo? Então tá aqui, ó, fator A tem 3 níveis, fator D tem 4 níveis. Então vou combinar A1 com D1, depois A1 com D2, A1 com D3, e assim eu vou fazendo a combinação e vou colocando aqui na lista. Tratamento 1, A1D1, tratamento 2, A1D2, tratamento 3, A1D3, e assim vai indo até o A2D4, tranquilo? Entenderam aí? Então, esses são os 12 tratamentos. Esses 12 tratamentos, eles podem ser avaliados em qualquer um dos delineamentos, certo? Então, eu posso fazer no DIC, digamos que eu vou fazer 3 repetições. Então, 3 vezes 12 vai dar 36 unidades experimentais e eu vou alocar inteiramente ao acaso. Se for um delineamento blocos ao acaso, com 3 repetições, né, 3 blocos, onde cada bloco tem 12 unidades experimentais, e eu vou alocar os meus 12 tratamentos, de forma aleatória dentro de cada bloco. Se for quadrado latino, com tantos tratamentos assim, né, não é tão utilizado o quadrado latino com muitos tratamentos, né, porque ficaria um número excessivo de repetições, ficaria 12 repetições, né, seria necessário 144 unidades experimentais. Mas, dependendo das condições, às vezes é um fatorial pequeno, né, 2 por 3 dá 6, 6 por 6 dá 36, até dá um quadrado latino, né, dependendo das condições de homogeneidade das unidades experimentais e do material experimental. Avançando aí na nossa sequência, nós temos aqui, se os tratamentos forem alocados em um delineamento inteiramente casualizado, o meu sorteio, né, vai ser aleatório dentro de todas as unidades experimentais. Aqui, didaticamente, mostrando só 2 repetições. Se eu for utilizar, né, didaticamente, aqui a repetição pela sequência das letras, ó, se o I se refere a número de níveis do fator A, J se refere ao número de níveis do fator D, o K, né, que é a próxima letra do alfabeto, vai se referir ao número de repetições, aqui o K valendo 2. O número de unidades experimentais é dado por I vezes J vezes K, então 3 vezes 4 vezes 2 vai dar aí um total de 24 unidades experimentais. Tranquilo? Se o delineamento que eu vou utilizar para aplicar, né, esses 12 tratamentos for blocos ao acaso, eu vou precisar, né,
de tantos blocos quanto forem as minhas repetições. Nesse exemplo aqui, K igual a 2, eu preciso de 2 blocos, onde dentro de cada um dos 2 blocos eu vou sortear os meus 12 tratamentos. Então, se você observar aqui, eu separei por cor, né? O bloco 1 como cor preta, a letra, e o bloco 2 como cor azul. E vocês podem observar que os 12 tratamentos aí, com as suas codificações foram contemplados. Aqui o A1D3, A2D1, A2D4, A1D1 e assim todos os 12 tratamentos. No outro bloco, novamente, todos os tratamentos são casualizados, sorteios diferentes para cada bloco. Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo, né, detalhado aqui de 3 blocos, no experimento fatorial simples, onde eu anotei em cada bloco somente o número do tratamento. Então, observem que a identificação do tratamento, né, cada bloco tem um sorteio diferente. O que é a constituição de cada um desses tratamentos, né? O que vai ser o tratamento 1, né? Na relação de tratamentos eu vou ter, que é o nível 1 do fator A combinado com o nível 1 do fator D e assim na sequência, tranquilo? Então, nesse caso, teria aqui um experimento com 36 unidades experimentais, I vezes J vezes K. I o número de níveis do fator A, J o número de níveis do fator D e K o número de repetições do meu experimento. Experimento fatorial, uma das principais informações que nós obtemos em experimentos fatoriais é a respeito da interação entre os fatores, isto é, verificar se as diferenças nas respostas dos níveis de um fator são similares ou diferentes em todos os níveis do outro fator. E aí nós vamos comentar um pouco sobre o conceito de interação entre fatores experimentais. Tranquilo? Aqui tem uma demonstração da notação, né? Isso, a notação vocês já devem ter percebido que ela é importante, né? Então a nossa notação agora, ela, adaptando ela, né, a experimentos fatoriais, nós temos que o nosso y é constituído por I, que é o primeiro índice, que se refere ao nível do fator A, J, que se refere ao nível do fator D, e K, que se refere às repetições. Então, essa é a nossa notação, certo? Se nós pegarmos aqui esse exemplo aqui, vamos dizer aqui, A3D2, né? Então, vai ser o Y3, porque o primeiro índice que se refere ao número de níveis do fator A é o terceiro nível, né, do fator A. 2 é o J, né, que é o segundo nível do fator D. E qual que é a repetição? Eu tenho que analisar o bloco. Esse é o bloco 1, esse é o bloco 2, portanto, esse aqui é 2 também. Então, essa unidade experimental aqui é Y322, ou seja, terceiro nível do fator A, segundo nível do fator D e segunda repetição experimental. Tranquilo? Então, essa anotação ela é importante, aqui está detalhada aí para vocês. Maravilha? Aqui tem uma tabela, né, que é comum de ser utilizada para organização e análise de dados, né? A descrição do tratamento, o bloco, né, bloco 1, bloco 2, bloco 3, até o bloco K, o somatório dos tratamentos, né? Então veja aqui na linha eu tenho os tratamentos A1D1, cada uma das repetições, né, o valor da variável resposta em cada um dos blocos, e aqui na direita o somatório dos tratamentos, que é Y, aqui adaptando, né, 1, né, se nós generalizar isso aqui, né, essa notação, né, isso aqui vai ser Y, I, J, ponto. Por que I, J, ponto? Porque para cada I, para cada J, eu vou fazer o somatório dos K. O que é os K? As repetições, tranquilo? Tá muito feio esse meu Y, I, J, K aqui. E aí, se nós temos o somatório do primeiro tratamento, que é o A1D1, vai ser representado por Y1 ponto, ou seja, somando todos os K para o I valendo 1 e o J valendo 1, tranquilo? E assim a gente vai avançando para todos os demais aí. O somatório dos blocos, o bloco é o índice K, né? Então nós vamos ter aqui o somatório do bloco 1, vai ser Y ponto, ponto 1, ou seja, para todos os I, todos os J, eu vou somar o bloco 1. E assim, o somatório do bloco 2, generalizando isso, seria Y e Y ponto, ponto K, ou seja, o somatório dos blocos. Maravilha?
Muito bem. Uma outra tabela que nós precisamos organizar para fazer a análise é essa tabela aqui de dupla entrada, tendo um dos fatores num sentido e o outro fator no outro sentido. Nessa tabela, nós vamos obter o somatório dos fatores isoladamente. Então, vejam, aqui eu tenho os níveis do fator A nas colunas, né? O A1, o A2 e o A3, o A4 e assim sucessivamente. Nas linhas eu vou ter o D1, D2 e assim sucessivamente até o DJ, tranquilo? Então, eu vou posicionar nessa tabela dessa maneira, de forma que eu consiga somar todos os níveis do fator D quando A vale 1. Depois que eu consiga somar todos os níveis do fator D quando A vale 2. E assim sucessivamente. Isso equivale, por exemplo, pessoal, digamos que as cultivares sejam o fator A, né? Diferentes cultivares e diferentes doses no fator D. Se eu quero saber o somatório, né, de todas as doses somente na cultivar 1, então eu vou somar aqui e vou ver, essa cultivar aqui somou tanto de produtividade, por exemplo. A cultivar 2, né, somou tanto de produtividade, e assim sucessivamente. Independente, né, dos doses de adubo. Da mesma forma, nas linhas nós vamos poder obter o somatório, por exemplo, para a dose 1, né, a dose, primeiro nível do fator D. Eu consigo fazer o somatório para todas as cultivares e vou anotar aqui da mesma forma para as demais, certo? Isso a gente denota por somatório dos níveis do fator A, independente dos níveis do fator D, por Y e ponto, ponto. Por quê? Eu vou somar todos os J e todas as repetições, né, todos os K, para cada um dos níveis do fator A, né? A1, A2, A3, assim sucessivamente. Então, vai estar aqui Y1 ponto, ponto, Y2 ponto, ponto, Y3 ponto, ponto. Da mesma forma para os níveis do fator D. Então, eu vou somar, né, esses níveis aqui, o resultado deles, independente do fator A. Então, nós vamos ter o Y ponto 1 ponto, Y ponto 2 ponto, Y ponto 3 ponto, e assim sucessivamente. Se vocês observarem esses valores que vai no corpo da nossa tabela, esses valores aqui eles são copiados da tabela anterior. Vejam aqui, Y1, 1 ponto, é o total do tratamento 1. Se nós voltarmos lá na tabela anterior, está aqui, ó, A1D1, todas as repetições, repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição K, né, até a última repetição, somo todas e vou colocar aqui, ó, Y1, 1 ponto. Então, esse é o somatório, né, de todas as repetições desse tratamento. Eu vou copiar esse valor aqui e vou colocar nessa outra tabela, que está aqui ele, Y1, 1 ponto. Tranquilo? Da mesma forma, para o Y1, 2 ponto. Eu vou pegar na tabela anterior, né, Y1, 2, tratamento, né, com o primeiro nível do fator A, segundo nível do fator D, repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição 4, e a última repetição somou, colocou aqui, Y1, 2 ponto. Pega esse valor, coloca aqui. E assim os demais, né? E aí eu vou conseguir somar do nível 1 do fator A, nível 2 do fator A, nível 3 do fator A. Depois, quando chegar o exemplo, aí vocês vão ver com valores e aí fica mais claro. Da mesma forma que nós fizemos essa segunda tabela com os somatórios, se nós dividirmos ela pelo número de repetições, nós vamos ter a mesma tabela, só que de médias, tranquilo? Tabela de médias, a anterior era de totais, né, de somatórios, agora nós temos a tabela de média dos tratamentos e dos fatores principais, né? Fator principal a gente chama os níveis de cada um dos fatores, né? Fator principal A, os níveis do fator principal A. Fator principal D, os níveis do fator D. E aí nós temos depois a interação entre os fatores. Tranquilo? Aí nas margens dessa tabela nós vamos ter as médias média geral da cultivar 1, por exemplo, vai estar aqui, a média geral da cultivar 2 vai estar aqui, a média geral da primeira dose do adubo vai estar aqui, a média geral da segunda dose. Por que eu falo média geral? Porque é independente da cultivar utilizada, né? Então, a média da dose 1, independente da cultivar, vai estar aqui. A média da segunda dose, independente da cultivar, vai estar aqui. Da mesma forma, a média das cultivares, né? A média da cultivar 1, independente das doses utilizadas, vai estar aqui. E as médias específicas, né, vão estar no corpo da tabela.
Então, a média da cultivar 1 na dose 1 vai estar aqui. A média da cultivar 1 na dose 2 vai estar aqui. Então, vai estar mais detalhes aí, né? E aí nós vamos ver o conceito de interação, quando é significativo ou não, na sequência. Modelo matemático. O modelo matemático, pessoal, ele é similar ao que nós vimos aprendendo de modelos matemáticos para os delineamentos, porém agora nós temos que considerar os fatores, né? Então, aqui considerando o experimento bifatorial no delineamento blocos ao acaso, o que nós teríamos? O efeito da média, que não é novidade, o efeito de bloco não é novidade, o efeito de erro não é novidade. O que nós temos aqui? O efeito dos tratamentos, eles são fracionados aqui em 3 partes. Uma parte referente ao fator A, uma parte referente ao fator D e uma parte referente à interação entre os fatores. Tranquilo? Então, esses são os nossos tratamentos, que são representados pelos fatores e a interação dos fatores. Maravilha? A notação Y e JK, que nós já vimos, né? I níveis do fator A, J níveis do fator D e K níveis das repetições, né? Número de repetições. Então vejam que o fator A tem o seu índice, índice I, né? O fator D tem o seu índice, DJ, o índice do segundo fator. A interação entre os dois vai ter o índice dos dois, né? A e D, os dois índices, porque está referindo-se à interação entre os dois. O bloco, que se refere às repetições, vai ter o seu índice, e o erro experimental, nós temos aí os 3 índices, né? Cada unidade experimental tem o seu erro experimental associado. Tranquilo? A estimação ou estimativa dos parâmetros, a média não tem novidade, né? Soma todas as unidades experimentais, divide pelo número de unidades experimentais, nós vamos ter a média, né? Representado por y barra ponto, ponto, ponto. Já o efeito do fator A, o efeito de qualquer fator, nós comentamos lá quando a gente viu o efeito do tratamento no DIC, né? Era a média de cada tratamento menos a média geral. Aqui o efeito continua a mesma lógica, né? O que é o efeito do primeiro nível do fator A? Vai ser a média desse primeiro nível do fator A menos a média geral. Então sempre é a média menos a média geral, média do fator em estudo. Da mesma forma, o efeito do fator D vai ser média de cada um dos níveis do fator D menos a média geral. Tranquilo? Efeito de bloco, da mesma coisa, né? Média do bloco menos média geral. Efeito da interação, aqui no efeito da interação tem uma observação, né? Que a interação vai ser o quê? A média de cada tratamento menos a média geral, menos o efeito isolado de cada um dos fatores que estão interagindo. Então, olha só. E isso vai se repetir mais para frente lá na soma de quadrados também. O efeito da interação aqui, né? A estimativa do parâmetro de interação é a média de cada tratamento menos a média geral, menos o efeito dos tratamentos que estão interagindo. Por exemplo, se eu vou calcular a interação, né, o efeito de interação do A1D1, vai ser o quê? A média do tratamento A1D1 menos a média geral, menos o efeito do primeiro nível do fator A, menos o efeito do primeiro nível do fator D, e assim sucessivamente. O que mais? A estimativa do erro, a gente viu que é sempre por diferença, né? Isola no modelo matemático, esse efeito aqui, joga tudo isso aqui que tem para o outro lado da expressão, com o sinal trocado, e vai chegar à fórmula da estimativa do erro, certo? Então, o erro ficaria y e jk menos média, menos efeito do fator A, menos efeito do fator D, menos o efeito da interação. Então, vamos se concentrar aqui no conceito de interação, que esse conceito, pessoal, é muito importante que vocês entendam. E se nós conseguir fechar esse conceito de interação por hoje, nossa aula já está muito produtiva, certo? Então, vamos lá. Interação. Tem vários conceitos de interação, vou passar por alguns aqui, e nós vamos chegar a um consenso aí com algumas demonstrações gráficas. O primeiro conceito que eu trouxe aqui é que a interação é o efeito atribuído a uma combinação entre os níveis de 2 fatores que não é explicada pelos efeitos principais desses fatores. Um termo que fica um pouco vago aqui é efeitos principais, né? O que é o efeito principal?
quando a gente fala em experimentos fatoriais em efeito principal, eu estou me referindo ao efeito de um daqueles fatores independente do outro. Então, pensando naquele exemplo ali, diferentes cultivares e diferentes doses de adubo, né? Então, qual que é o efeito da cultivar que não é explicado, né, pelo efeito dos adubos? Então, o adubo não tem interferência, né? Então, esse seria efeito principal, efeito da cultivar, efeito do adubo, né? E essa quantificação de efeito de cultivar que não sofre interferência, né, que não tem, que não é explicado pelo outro fator, isso é chamado de interação, né, um efeito atribuído a essa combinação. Tranquilo? Nós vamos ver outro conceito, depois a gente chega no consenso aí no final. O segundo conceito, que é a variação da resposta populacional de um fator, quando muda o nível do outro fator, né, o fator B. Corresponde à variação do efeito simples de um fator entre os níveis do outro fator. Então, outro conceito aqui que a bibliografia traz, que também não fica muito claro, né? Mas um outro conceito que eu gosto mais, que é esse terceiro aqui. Então, vamos ver esse aqui. Mudança no comportamento ou nas diferenças dos níveis de um fator quando varia os níveis do outro fator. Então, esse é um conceito um pouco melhor de nós entender. Vamos pensar uma situação assim. Eu tenho duas cultivares. Vou chamar de cultivar A e cultivar B, certo? E eu vou avaliar essas duas cultivares em duas situações, com irrigação e sem irrigação. Tranquilo? Então, nós temos dois fatores, fator cultivar e fator irrigação, presença e ausência de irrigação. Maravilha? O que nós podemos ter, né? Eu vou tentar fazer gráficos aqui, né? Que, digamos que quando eu avalio essas cultivares, ficou muito baixo aqui, deixa eu botar mais alto aqui um pouquinho, para poder escrever, ih, ficou torto. Quando eu avalio sem irrigação, essas cultivares, por exemplo, a cultivar A, ela pode produzir esse nível aqui, digamos 40 toneladas, ou, desculpa, 40 sacos, e a cultivar B produzir 50 sacos. Já na situação com irrigação, o que é a tendência? É que essas cultivares produzam mais, né? Então, a cultivar A produziu, sei lá, 55 sacas e a cultivar B produziu, sei lá, 65 sacos. Essa primeira é a A, essa aqui primeira é a A, essa aqui é a A. B e B. Então vejam que aqui produziu 40 na A, 50 na B. Aqui produziu 55 na A e 65 na B. Qual que é a diferença que dá para B? 10 sacos, né? 40 para 50. Qual que é a diferença aqui com irrigação? 55 para 65. Também 10 sacos. O que vocês acham? É uma situação com irrigação, com interação ou sem interação? Com interação ou sem interação? Visto que sem irrigação, nós tivemos uma produtividade menor. Com irrigação, tivemos uma produtividade maior. Fica nítido, né, que nós temos uma diferença de produtividade entre as cultivares, né? Parece que a cultivar B produz, nos duas possibilidades, né, nos dois sistemas, produz mais que a A. Então, vejam que nós tivemos aí Então, vamos pensar numa outra situação. Uma outra situação, né, sem irrigação, que esse aqui produz a primeira cultivar, né, a A produz 40, a segunda cultivar B produz 50, e numa situação com irrigação, a primeira cultivar produz 80 e a segunda produz a mesma quantidade, 50. O que vocês acham essa situação segunda aí, esse aqui com irrigação, né? Irrigação. Aí as cultivares, a sequência é a mesma, né? O que vocês acham aí? Essa situação é com interação ou sem interação?
Então vocês estão respondendo aí, só para nós fechar o conceito, eu publiquei aqui, vejam que vocês me falaram que essa também teria uma situação de co-interação. Analisar aqui. Pessoal, essa primeira situação, deixa eu botar uma cor aqui amarela, essa primeira situação aqui é uma situação que não tem interação. Por quê? Se vocês analisarem aquele último conceito ali, esse conceito aqui debaixo desse monte de risco, interação, mudança no comportamento ou nas diferenças dos níveis de um fator à medida que altera os níveis do outro fator. O que são os fatores aqui? As cultivares e a irrigação, né? Presença e ausência. Nesse primeiro caso aqui, né? Nessa primeira situação aqui, o que nós temos? A diferença entre as cultivares é a mesma. 10 sacos sem irrigação e 10 sacos com irrigação, certo? Por quê? A diferença aqui, essa produziu 40, essa 50, aqui 55 e 65. Então, a diferença foi a mesma. Não teve mudança nas diferenças de produtividade. E também no comportamento, né? Nessa primeira situação aqui, sem irrigação, a cultivar melhor é a B. Com irrigação, a B continua sendo a melhor. Tranquilo? Então, é uma situação que não tem interação. O que tem? Efeito de cultivar, efeito principal de cultivar, a cultivar B, ela é consistentemente a melhor, né? Tanto num sistema quanto no outro, e também tem efeito de irrigação, né? A irrigação, ela se mostra, né, mais produtiva do que sem irrigação. Então, efeitos principais, eles estão presentes, tranquilo? Né? Tem efeito principal, mas não tem mudança de comportamento nem nas diferenças, tranquilo? Então, não tem interação. Já nesse segundo aqui, vejam que tem mudança nas diferenças e no comportamento. Sem irrigação, a cultivar B é a melhor, e com a irrigação, a cultivar A é a menor. Então, é efeito combinado de que a cultivar A, ela, numa situação sem irrigação, ela é pouco produtiva. Mas quando ela combinou numa situação melhor de irrigação, ela aumentou muito mais a sua produtividade, né? Então, a cultivar B manteve um patamar aí, né? Isso é só para fins didáticos de mostrar o efeito da interação. É uma combinação, né, de que aqueles dois fatores, né, quando combinados, né, aqueles dois níveis, tem um acréscimo, né, de produtividade ou um decréscimo de produtividade, né, proporcionado por essa combinação, que a gente chama isso de interação, quando os dois fatores interagem. Tranquilo? Então, aqui nós temos um efeito de interação. Tem várias outras possibilidades de interação, nós vamos passar alguns gráficos aqui, né? Então, vejam aqui, ó, um exemplo de diferença aqui, um gráfico bem melhor que aqueles meus ali, né? Aqui tem 40 e 45, acho que é isso, 40 e 46, e aqui, né, 42 e 54. Então, vejam que quando a gente traça retas, né, daqui para cá e daqui para cá, olha como ficam essas retas, elas não ficam paralelas. Isso é um efeito nítido de interação, tranquilo? Porque tem mudança nas diferenças. O comportamento continua sendo o mesmo, né? Aqui o D2 continua sendo melhor nas duas situações, mas a diferença que tem aqui é menor do que essa diferença. Então, lógico que a gente não interpreta só a interação a partir dos gráficos, a gente faz na análise de variância para verificar se essa diferença é significativa, mas o conceito de interação é esse. Vamos ver uma outra situação. Aqui é aquela situação que nós vimos, né, de que inverte o comportamento, né? Nessa situação aqui, o D2, né, nesse nível 1 do fator A, D2 é melhor. Aqui no A2, o primeiro nível do fator D é o melhor. Então, houve aqui um cruzamento, né, das linhas, em que mostra nitidamente aí que houve mudança. E observem que até a diferença, pessoal, não alterou, né? Aqui uma diferença de 10, digamos, aqui uma diferença de 10, aqui dá uma diferença de 6 e 6. Não tem mudança na diferença, mas sim no comportamento. Então, aquele terceiro conceito de interação, ele me parece bastante interessante. Aqui uma outra opção de ausência de interação, né? Semelhante àquele que nós fizemos, né? Primeiro gráfico. Então, vejam que as retas são paralelas na mudança dos níveis de um fator à medida que tu muda os níveis do outro fator. Então, não tem mudança nem nas diferenças, nem no comportamento. Aqui a diferença é a mesma, cultivar 2 o D2, né, o nível 2 do fator D é melhor. Aqui a diferença, né, a amplitude de diferença aqui é a mesma,
e o D2 continua sendo melhor nesse segundo nível do fator A. Tranquilo? Então, essa não tem interação, retas paralelas. E aí tem várias possibilidades, né? Aumentando o número de níveis, né? Quando existe esse cruzamento aqui, é um indicativo de interação. Porém, essa interação a gente só vai verificar se ela é significativa através da análise de variância, né? Então, aqui tem os estudos de interação entre os fatores, que, como nos resultados de experimentos, sempre existe o erro experimental. Então, não devemos fazer conclusões baseadas simplesmente na observação dos gráficos. Para saber se a interação ou os efeitos principais são significativos, nós precisamos da análise de variância e dos testes de hipótese para verificar se é ou não significativo. E após os testes de hipótese da análise de variância, devemos fazer a análise complementar adequada. E aí nós vamos ter diferentes situações, pessoal. O fator A pode ser significativo, o fator D pode ser significativo, ou seja, pensando cultivares no fator A e diferentes doses de adubo no segundo fator. Nós podemos ter o efeito de cultivares significativo, ou seja, ter uma ou mais cultivares que são superiores, e ter o efeito de doses de adubo significativo ou não, ou seja, ter uma dose de adubo ideal ou não. Assim como nós podemos ter interação significativa ou não, ou seja, verificar se está existindo essa modificação no comportamento das cultivares à medida que a gente altera os níveis de adubo, ou vice-versa. Nós temos uma modificação no comportamento, né, da variável resposta à medida que a gente muda os adubos para cada uma das cultivares. Então, nós vamos verificar isso através da análise de variância, tranquilo? E aí nós vamos partir aí, a partir da próxima aula, vendo a análise de variância de um experimento bifatorial no delineamento blocos ao acaso, tranquilo? Maravilha, então agradeço a participação de todos.